Você já ouviu falar do Templo de Salomão? Recentemente, a Igreja Universal do Reino de Deus inaugurou na cidade de São Paulo, no bairro do Brás, um dos maiores templos do mundo, o que causou muita repercussão nas redes sociais e muitas notícias e opiniões distintas que pudemos acompanhar. A presidenta Dilma Rousseff, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Fernando Haddad foram as autoridades políticas presentes na inauguração. Rei Salomão e Edir Macedo, precisamos resolver esse problema. O templo foi construído com alvará de reforma, não construção. Alguém tem que pagar os 35 milhões em impostos. É com ele. Como é que se chama o templo? Templo de Salomão. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, esse senhor usou meu nome indevidamente. Olha, ou é de um ou é de outro. A inauguração só está sendo feita porque eu emiti um alvará provisório. Prefeito, eu nem tô nesse mundo, eu não vou pagar nada. Eu também não, só construí o templo, mas pra ele, pra glória dele. Vocês querem mesmo resolver isso na justiça brasileira? Anos e anos até sair um veredito final? Ei, eu tive uma ideia. Ideia? Sim, justiça salomônica, a que eu fazia no meu tempo. Conhece a história? Sim, duas mulheres disputavam uma criança dizendo ser mãe dela. Aí você mandou cortar o bebê em dois e dar metade pra cada uma. Isso, uma das mulheres aceitou e a outra gritou: Não, não mate, deixe o bebê com ela. E você concluiu que a que tentou salvar a criança era a mãe verdadeira, por isso deixou o bebê com ela. Exatamente. Mas o que isso tem a ver com o templo? Pra não dar briga, metade fica sendo sua, metade minha. A minha metade eu vou demolir pra não ter que pagar a minha parte dos impostos. E melhor, vira reforma mesmo. Não, você não vai destruir o meu templo, não. Pô, dancei. Você já parou para pensar que o Templo de Salomão não tem nada a ver com o cristianismo? Dom Henrique Soares da Costa, bispo da Diocese de Palmares, Pernambuco, publicou em sua coluna no blog Evangelizando razões que mostram por que o templo não é cristão. Não existe e nem poderá existir Templo de Salomão algum. Desde 587 a.C., quando o Templo do Senhor construído pelo rei Salomão foi incendiado pelos babilônios, este era chamado o primeiro templo dos judeus. Nem mesmo no tempo de Jesus havia um templo de Salomão. Havia sim o segundo templo, construído pelos judeus, que voltaram do exílio da Babilônia entre 537 e 515 a.C. Foi nesse templo, reformado, ampliado e embelezado por Herodes Magno, que Jesus, nosso Senhor, pregou. Foi sobre este templo que ele afirmou tratar-se de uma imagem dele próprio, morto e ressuscitado. Destruí este templo e em 3 dias eu o edificarei. O Templo de Salomão em si não tem significado algum para o cristianismo. Também não pode ser reconstruído, pois já não seria Templo de Salomão, mas de outra qualquer pessoa. O que se construiu em São Paulo foi um edifício do Edir Macedo, nem mais nem menos. Quanto ao templo dos judeus, somente pode ser construído sobre o monte do templo, chamado Monte Moriá, em Jerusalém. Os judeus nunca reconstruíram o seu templo por isso, porque ali já estão erguidas 2 mesquitas muçulmanas. Os cristãos jamais poderão ou deverão reconstruir templo judaico algum. Isto é negar nosso Senhor Jesus Cristo, é voltar ao Antigo Testamento. O segundo templo era a imagem do corpo do Senhor. Ele mesmo o declarou. Aqui coloco de modo explicado o que Jesus quis dizer. Vós estáis destruindo este templo, podereis destruí-lo. Ele já cumpriu sua função de figura, de lugar de encontro de Deus com os homens. O verdadeiro templo é meu corpo imolado e ressuscitado. Vós destruireis meu corpo como estáis destruindo este templo. Mas dentro de 3 dias eu o ressuscitarei, edificando o verdadeiro templo, lugar de encontro entre Deus e o homem, o meu corpo, que é a igreja. Arca, sacrifícios antigos, utensílios do antigo templo, já não têm sentido algum no cristianismo. Mais ainda, não passam de pura e vazia falsificação que ofendem a resta consciência cristã e desrespeitam os judeus, imitando de modo grosseiro e falseando de modo superficial o real significado dos seus símbolos religiosos. Enfim, é uma pena ver como a ignorância e o grotesco prosperam em certas expressões heterodoxas de cristianismo. E tudo por conta da ignorância e falta de bom senso de toda uma população. Por fim é isto. Qualquer dúvida, entre no nosso canal no YouTube e se inscreva.
Também mande sugestões para o nosso e-mail. Valeu, galera!